Bom dia para os irmãos. Abre comigo no capítulo 8 de Romanos. Versículo 1. Versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes da gente prosseguir, fazer uma explanação sobre o livro de Romanos, que eu acho interessante considerar o livro de Romanos, porque já de algum tempo tenho estudado lá na Cidade de Deus com os irmãos, né? Já parece que a gente não consegue sair chegamos no capítulo 8 e nós não saímos do capítulo 8 ainda, porque propicia grande riqueza para nós. Tamanha que talvez alguns irmãos não tenham noção, né? Porque o livro de Romanos ele é tido, né, e talvez assim de uma forma até mal vista, como um livro que fala sobre a justificação pela fé, né? E nós temos visto isso claramente que não é só o assunto de Romanos. O assunto de Romanos ultrapassa o limite dessa questão da justificação pela fé. Por que eu falo isso? Porque esse livro ele foi altamente reprovado ao longo dos anos por muitos estudiosos, entre eles até mesmo Martim Lutero, reprovado não, foi aprovado, né, e visto como um livro tratando do assunto da justificação pela fé por Martim Lutero. Mas quando Martim Lutero lia o livro de Tiago, ele pensava que o livro de Tiago trazia uma contradição em relação ao livro de Romanos. E reprovava o livro de Tiago, considerando o livro de Tiago como um livro de palha. Embora Paulo tenha tido o interesse de falar sobre a edificação da igreja, porque o trabalho dele era edificar igrejas, né, e ele vivia em função disso, o livro de Romanos ultrapassa esse limite. Por quê? Porque ele não foi um livro em cujo Paulo era pai dos romanos. Digo assim, pai como um apóstolo que levantou aquela cidade, né, levantou a igreja naquela cidade. Muito pelo contrário, Paulo não tinha tanta proximidade com os romanos, e ele queria fazer uma ponte entre os romanos para que houvesse tanto mão de obra dos romanos, quando eu digo mão de obra, me refiro a serviço no Senhor, que houvesse esse empréstimo dos irmãos lá, para ele pregar o evangelho nas cidades circunvizinhas. Então, esse livro de Romanos ele tem uma certa peculiaridade. Ele não é tido tanto quanto os outros livros, né, escritos assim por Paulo. Então, nós vemos claramente que ele trabalhou muito essa questão da justificação pela fé no capítulo 4. Nós cremos assim, mas ele também falou de assuntos maiores, como, por exemplo, no capítulo 1, onde ele trata de assuntos como, né, não sermos indesculpáveis diante de Deus, a questão da salvação, como foi desde o princípio, todas as coisas, e como Deus tem se movido em relação a todas as coisas desde o princípio, e como o seu Espírito tem chegado até o dia de hoje. Então, o livro de Romanos ele contempla muitos assuntos. Ele fala depois, do capítulo 8 em diante, ele começa a falar da inserção de Israel novamente na videira. Ele começa a falar de muitos assuntos preciosíssimos. No capítulo 13, ele fala sobre autoridade, né, governo. Então é um livro que a gente não pode olhar com essa cara de quem está vendo só a justificação pela fé, que é o primeiro passo ali da vida cristã, e nós sabemos que esse é um passo primário, tendo assim o livro de Romanos muito mais do que isso. Eu falo que o livro de Romanos, né, como também o irmão Watmani escreveu aquele livro, né, o Evangelho de Deus, o assunto do livro de Romanos é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus ele não contempla apenas o assunto da justificação pela fé, mas ele contempla o assunto de justificação pela fé até a salvação do nosso corpo e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É muito bom quando os irmãos interagem. Dá mais segurança para a gente para prosseguir. Então, abre aqui o versículo 1
falando da questão única e simples do que ele tinha tratado antes no capítulo 7, que é essa cabeça nossa de não entender esse processo de pecou, errou, e o que o Senhor fez por nós, as 3 leis que ele dimensiona lá, as leis dos romanos, as leis de Deus e a lei da nossa consciência, e ele dimensiona isso no capítulo 7, e ele descortina isso, mas ele fala e ele abre já dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas escrituras dizem assim, que não anda segundo a carne. Essa escritura, por certo, foi colocada um acréscimo. Essa escritura não está valendo, tá, amados? Foi um acréscimo colocado no 2º século, que colocaram que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso não existe. Nesse mesmo capítulo, versículo 5, ele fala que essa mesma questão desse acréscimo, que não tem nada a ver com isso. Mas vamos pular aqui para o versículo 14, que foi só uma abertura em relação ao livro de Romanos. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós que recebeste um Espírito que vos escravize para que andaste uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos proclamar Abba Pai. Então Paulo está tratando aqui essa questão da nossa adoção, aquela promessa de Jesus Cristo, que ele partiria e nos daria o outro Consolador. Então aqui ele está testificando que por intermédio disso nós podemos andar guiados pelo Espírito, uma vez que temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele não é o Espírito apenas que nós vimos na reunião e louvamos a Ele, e temos por parte dEle, recebemos graça, mas também nos guia em toda a verdade, todos os dias da nossa vida. Isso é um primeiro ponto da vida cristã, que é a justificação pela fé. Ok, mas Paulo não está falando só disso, e vamos mais. O próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aqui ele vislumbra, ele já vislumbra essa questão não apenas da filiação, mas vislumbra o futuro onde Cristo nos tem como co-herdeiro dele. Então, tenta entender o seguinte, que o livro de Romanos não trata da questão só da justificação pela fé, mas ele trata também de crescermos em Cristo Jesus, trata de mudarmos de vida, trata de assuntos que são pertinentes ao Evangelho de Deus. Ele fala de herdeiro, e se fala de herdeiro, ele está falando também de um próximo passo da salvação em Cristo, que é a salvação da nossa alma, sem a qual a gente não pode herdar o reino dos céus. E se somos herdeiros de Cristo Jesus, o que está por vista de nós? Por vista de nós sofrimento, decepções, está por vista de nós tudo isso daí, mas em Cristo Jesus. Porque também há uma retribuição que é sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então não está falando apenas da justificação pela fé, mas está falando também de um avanço em Deus, mediante a salvação no Espírito, a qual ele testificou no Espírito que somos filhos de Deus, e também prosseguiu no trabalhar ao longo da nossa vida, e que agora está dizendo claramente que também somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Com isso, nós temos a possibilidade de vislumbrar o reino dos céus. Não é assim? Não é o que está escrito aí? Então, vamos seguir adiante. Essa glória é uma glória tida para quem é filho de Deus, e tida para quem sofreu diante das provações da vida, e amadureceu, e com isso herdou essa glória. No livro de Gálatas, nós vemos, nos primeiros capítulos, nós vemos que parece que Gálatas é um livro que é uma síntese, digamos assim, do livro de Romanos. Mas a chave que Paulo dá, ele fala sobre a questão do herdeiro, e ele fala sobre a questão do herdeiro ser ainda criança, e do herdeiro, sendo assim criança, não pode herdar. Mas tem alguém que cuida da sua... Vou falar de uma forma mais simplificada, para ficar mais claro. Então, uma síntese da síntese, que é o livro de Gálatas.
o herdeiro não pode herdar enquanto ele não amadurece, né? Todos nós sabemos que aqui também no Brasil é assim, precisa ter a maturidade, legalmente você precisa ter 18 anos de idade, em diante, ou talvez 21, dependendo do que você vai herdar. Então, qual era a questão ali no livro de Gálatas? E o que está falando aqui sobre sermos herdeiros? Está falando sobre a salvação da alma, por quê? Porque uma vez que nós ainda não somos maduros o suficiente, nós não podemos obter as heranças, da qual nos foi dada como cordeiro de Cristo Jesus. Você pensa o seguinte, você pensa que o Senhor Jesus nos deu muitas heranças. Quando nós falamos aqui nos louvores, que o Senhor é isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor nos salvou, o Senhor fez isso, ok, tudo isso aí nos foi feito. Mas até onde, ou até quando, ou até o que podemos, de fato, ter disso daí como herança, uma vez que nós não somos maduros? Essa é uma pergunta muito simples, mas o Senhor nos predestinou para sermos esse filho maduro também, né? Amém? Os irmãos creem assim? Que o Senhor preparou de antemão as boas obras para que andássemos nela? Os irmãos creem nisso? Então, irmãos, o Senhor, não existe um desvio no nosso caminho. Existe um caminho ao qual o Senhor preparou. E eu creio piamente que o Senhor que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo. Amém? Então, Gálatas, ele dá uma síntese desse assunto. Ele fala que enquanto o indivíduo não amadurecer, enquanto o indivíduo não puder cuidar e administrar da sua própria herança, ele ficaria restrito e sendo cuidado por terceiro. Mas ele perderia toda a herança porque ele ainda é uma criança? Não, ele tem as heranças que são correlacionadas à sua estatura. Qual é a nossa estatura? A nossa estatura é de quem já venceu na vida, diante do Senhor, é quem cresceu o suficiente, é maduro o suficiente? Não, eu reconheço que a nossa estatura, digo por mim, perdão, não vou dizer pelos irmãos, mas a minha estatura é de quem ainda recebeu a vida eterna. Então eu tenho as heranças relacionadas à vida eterna. Então todas aquelas heranças proferidas na cruz, para mim, são as heranças que é o que o irmão que proferiu na ceia, lembrar dele até que ele venha, a promessa da vida eterna, uma série de promessas que são imbuídas nessa questão da vida eterna. Ainda são essas heranças que eu tenho em Cristo Jesus. Mas, seguido disso, o escritor está dizendo que requer mais de nós isso. Bom, já fomos vistos como herdeiro? Ok, mas nós já vencemos essas questões do capítulo 6 e 7 também? Então, se vencemos, nós somos, além disso, dessa questão de só herdeiro no primeiro momento. Então ele diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Então olha só, perdão, amados, eu ainda estou no capítulo 8, versículo 18. Versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Entenda o seguinte, Paulo não está falando da justificação pela fé. Ele já saiu desse ponto. E eu repito isso sempre, para que fique claro para nós que quando pegarmos esse livro para estudar, ele não está falando só disso. Então ele está falando de um sofrimento que existe. Então ele está falando de um sofrimento que ele passava, e ele está falando de algum sofrimento que os irmãos romanos também passavam. Existe algum motivo pelo qual sofremos na vida? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Será que nós sofremos porque só por uma questão de causa e consequência? Porque também ocorre, porque às vezes podemos agregar valores nesse sentido, podemos fazer alguma coisa e essa coisa nos fazer sofrer no futuro, né? Uma decisão, uma certa escolha e uma série de outros fatores, ou também estamos sofrendo pelo sofrimento de Cristo? Se existe esse sofrimento que era o motivo pelo qual Paulo estava escrevendo para os irmãos de Romanos, então parece que o Senhor está movendo as coisas, parece que o Senhor está seguindo adiante em relação à questão da salvação. No aspecto ali que ele estava falando coletivo, na igreja de Cristo, no livro de Romanos. Então eu creio que todo sofrimento que passamos, às vezes não se tem uma resposta de imediato, às vezes a gente não tem um porquê da qual passamos determinadas coisas, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Né? Eu acho engraçado que eu já ouvi muitos assuntos relacionados a essa comunhão do Espírito não entendo isso como uma crítica, tá, amados? Mas pensa o seguinte,
ouço muito, mas eu ouço muito. Vamos viver uma vida no Espírito e ouvir a voz do Espírito para que o Espírito nos diz isso. E aí o irmão fica engessado sobre o que fazer na vida em relação a muitas coisas, porque ele fica esperando que o Espírito vai falar uma série de coisas para ele. Quando eu estou convencido de que a maioria dos homens de Deus, inclusive o pai na fé, que era Abraão, ao qual vivia esse evangelho de Deus, a fé dele era tamanho de ter ouvido Deus poucas vezes, com intervalos de 14 anos. Será que nós temos tido essa maturidade de realmente ouvir o Senhor de forma mais espaçada, ou precisamos, a todos os problemas que temos na vida, que o Senhor nos responda de imediato? É esse nível de fé da qual eu estou falando, que era um homem maduro. Era uma fé da qual o indivíduo ouviu a voz do Senhor, ouviu um direcionamento e seguiu adiante, e com essa convicção, com essa fé, seguiu e teve intervalos de 14 anos, da qual o Senhor falou para ele. Então nós, como cristãos desse século atual, a qual é um século de muita ansiedade, da qual a gente quer todas as coisas de imediato, a qual precisamos de tudo respondido, e nós não confiamos no que o Senhor está fazendo conosco. E no silêncio de Deus, sobretudo. Talvez o silêncio de Deus nos responda muito mais do que propriamente dito o muito falatório. Porque aí somos suscetíveis a ouvir muitas vozes, como o Lucas falou lá na reunião, lá no sábado, que eu aprendi bastante, graças ao Senhor por isso. Às vezes estamos suscetíveis a ouvir muitas vozes. O nosso sentimento, uma voz, outra que pode não ser o Senhor, que seja o dos pais ou de algum espírito maligno. Enfim, a questão é que a maturidade requer um preço da qual nós devemos pagar. O sofrimento são uma das causas relacionadas a esse preço que devemos pagar. Eu lembro que algumas vezes no passado, quando eu estava enfermo, alguma coisa assim, eu lembro muito do meu pai orando por mim e de imediato passava aquilo, e eu ficava muito comovido com aquela fé do meu pai de orar. Talvez o Billy tenha mais para explicar para a gente em relação a isso, de como é que funciona, se é a fé de terceiro, ou se é a fé de quem ora. Enfim, de qualquer forma, meu pai orava e sanava aquilo dali. Algumas vezes na vida, depois que a gente vai crescendo, a gente ora e nada muda. Essa é a questão. Então a gente quer aquele quadro mudado, de imediato. Mas eu entendo que naquele momento talvez eu fosse uma criança. Não estou aqui fazendo uma relação em relação à cura em si. Entendeu, irmão Billy? Mas eu estou falando assim em relação a tudo na vida. A tudo que contemplamos diante de nós. E possivelmente a gente não tem uma resposta de imediato. Isso é um preço que nós escolhemos pagar como filhos de Deus. De abrir mão dessa ansiedade, de abrir mão, porque o Senhor já nos prometeu, que abramos mão da ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso daí é também uma promessa nossa. Será que nós não devemos nos agarrar nas promessas já escritas, ou queremos ter tantas outras respostas em relação a tantas outras promessas que ainda estão por vir? Tendo em vista que a Escritura já nos deu tantas promessas e nós podemos nos agarrar. Então eu usei essa analogia da cura apenas para poder mostrar para os irmãos algo. Não que o Senhor não vai curar, ou que o Senhor não pode curar, ou talvez o irmão Billy terá uma explicação mais ampla em relação a esse assunto. Mas a questão é que nada vem no tempo que eu preciso. Nada vem no tempo que eu quero. Mas existe um tempo que Deus está te dando para você amadurecer, não é verdade? Então, aqui Paulo não está falando de algo que ele poderia, numa carta, dizer assim: olha, amados, eu estou dizendo para vocês o seguinte: se vocês fizerem assim, assim, assado, e vão para a direita, entra para a esquerda, faz isso, faz aquilo, e estará resolvido, e os seus problemas estarão sanados. Não existe isso. Isso também é típico de quem é maduro. Deve entender que não existe uma fórmula para nada na vida. Seremos postos sempre em circunstâncias que precisaremos tomar as decisões mais coerentes de acordo com o que nós temos. E nós temos tido comunhão com o Senhor na palavra para poder ter esse respaldo, para entender o que está nos acontecendo. Entende? E não pense também, jamais, que o Senhor te poupará de passar determinadas coisas. Os irmãos mais antigos aqui sabem quantas coisas os irmãos tiveram que passar. E não puderam controlar as circunstâncias da vida. Então, são coisas que nos mostram claramente que amadurecer requer um preço, paga-se um preço.
né? Talvez uma determinada atitude aqui, e aí você precisa rever, precisa consertar, uma outra situação ali, uma outra situação aqui. Então, eu mostro para os irmãos claramente que não existe uma fórmula a qual o Senhor te tornará herdeiro sem ter que passar pelos sofrimentos de Cristo Jesus. Isso também nos assegura entender que estamos passando por algum sofrimento, é porque resta ainda um sofrimento de Cristo para nós. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Graças a Deus que ainda resta. Porque se queremos ser herdeiros do Senhor Jesus, co-herdeiros com Cristo Jesus, aliás, precisamos entender que esse é o caminho. Não existe outro caminho. Versículo 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Nós não só estamos aguardando essa glória futura, mas a natureza também espera que essa glória de Deus seja revelada nos filhos de Deus. O que ele quis dizer com isso? Paulo está dizendo o seguinte, que a natureza, ele não especificou que seria a natureza nesse mundo visível apenas, mas a natureza, toda a natureza criada de Deus. A exemplo, nós temos o escritor de Hebreus dizendo que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha, né, que estão aqui. Então existe não só essa natureza aqui, terrena, caída, mas também outras naturezas criadas por Deus, que esperam ver Deus e a glória de Deus manifestadas nos filhos de Deus. É sobre isso que Paulo falou, sobre a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é Cristo revelado e glorificado no Renato Rocha, no Renato, o nosso ancião ali, é a glória de Deus revelada em cada santo. É disso que Paulo está falando, da glória de Deus. E é essa glória que ele, que a natureza espera que... Então existe essa ansiedade na natureza em relação à glória dos filhos de Deus? Existe ou não existe, irmãos? Nós estamos cumprindo esse papel? Então, o escritor não diz só isso, ele diz o seguinte: porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Entenda o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que a natureza, no meu texto aqui está escrito inutilizada, né? Mas talvez esteja no texto dos irmãos escrito outra coisa, similar a isso, né? Mas onde seria essa inutilidade da natureza? Onde os irmãos enxergam isso? Eu entendo que o critério que Paulo está utilizando, na verdade, é a queda do homem. Nós vemos claramente que o homem, ao cair no Éden, ele tornou inútil a natureza, porque a natureza ficou submetida a toda a corrupção, da qual a culpa era só nossa. Entenda o seguinte, se Paulo está dizendo isso, nós devemos voltar lá no Éden e entender o seguinte. Voltar no Éden, também vamos olhar para o futuro, na Nova Jerusalém e no Novo Céu e Nova Terra. No Éden, nós não víamos a necessidade de que a natureza tivesse que matar lá o outro bichinho lá para se alimentar. Não tinha nada dessa necessidade, que hoje em dia tem uma causa aí vegana aí, que inclusive está pleiteando muitos assuntos em relação a essa questão de matar ou não matar um animal. Mas enfim, essa não é um problema de consciência nossa, não é essa a questão, mas vamos olhar para o passado. No passado, os animais não tinham esse problema. Os animais, a natureza e a degradação da natureza foi submetida ao pecado do homem, à corrupção do homem, por isso todas essas coisas estão ocorrendo e também a natureza clama e esperando por um momento onde a igreja, os santos, os irmãos se levantem como filho de Deus, para que a natureza seja também tirada dessa inutilidade. Porque aí nós vemos no futuro, na Nova Jerusalém e Novo Céu e Nova Terra, e nas profecias dos profetas do Velho Testamento, onde tem o vislumbre da natureza, onde vê o leão, o filho do leão brincando com o filho da serpente. Os irmãos acham isso bizarro? Imagina a gente aqui no Novo Céu e Nova Terra, pegando uma bolinha e jogando para a serpente buscar. É uma cena um pouco assim, que não cabe na nossa consciência, porque na verdade existe um problema relacionado à natureza. Mas é claro também que esse problema não é um problema só do homem que sujeitou por conta do pecado no Éden.
Nós também sabemos que o Satanás, quando caiu, e ao cair, desceu com a terça parte, e também houve, né, uma corrupção na natureza, né, celestial. Então, o Senhor espera que haja da nossa parte esse crescimento, esse amadurecimento, para que com a sua vinda Ele coloque todas as coisas em ordem. Né? Que nós sabemos que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não só seja salvo. Então o assunto não é só a vida eterna, mas também é a vida de Deus espalhada na nossa alma, ganha nossa alma e também glorificando o nosso corpo, para que de tal maneira coloquemos todo o universo e sujeitamos todo o universo a Cristo Jesus, que é o Rei por excelência. Amém, irmãos? Isso deveria mover o nosso coração, mais do que esperar uma resposta de Deus de imediato, de ansiedade em face dos nossos problemas atuais. Porque talvez tenhamos que sofrer um pouquinho mais, ir adiante e falar com quem deve ser dito, conversar, e aqui a gente não vai ser privado de nada em relação ao nosso sofrimento da vida. Amém, irmãos? Até eu fico pensando, e existe uma certa crença cristã, e essa é uma crença muito cristã, e não tem nada a ver com a forma como o mundo pensa, mas os irmãos já pensaram que às vezes alguém padece de alguma enfermidade, e a gente fica pensando, mas ele não estava bem diante do Senhor? Às vezes a pessoa padece, ou morre, ou por algum motivo, é atropelado, sei lá, alguma catástrofe aconteceu, passou na rua, e o camarada foi baleado sem querer, e era cristão, e a gente fica pensando assim, será que ele não estava bem diante de Deus para que isso acontecesse? Será que isso lhe ocorreu porque ele não estava bem? Não é isso, irmãos. Nós estamos suscetíveis a qualquer coisa na vida. Os irmãos entendem assim? Se o Senhor precisar nos levar, que seja o método que for, Ele vai fazê-lo. Essa é uma questão simples. Então, irmãos, tire isso da cabeça. Não existe uma maldição. Nós lemos aqui mesmo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, nós não estamos amaldiçoados por nada, caso nos ocorra alguma enfermidade. Né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Isso serve para o nosso máximo amadurecimento. Os irmãos não entendem assim? Né? Quantos entes queridos nós vemos padecendo e outras situações, mas por que isso aconteceu com ele? Não, é o contrário. Por que as coisas que acontecem com os outros não me acontecem? É o contrário. Não me acontece porque o Senhor está me livrando. Graças a Deus por isso, mas chegará um momento onde precisará acontecer, e se acontecer, eu vou ter que ser grato também. Porque é para o nosso amadurecimento. Os irmãos entendem assim? Então vamos tirar esse mito de que o cristão é prova de bala, é prova de tudo, que se está caminhando direito, nada vai lhe acontecer. Isso não é verdade. Nós temos o Senhor que quer nos amadurecer e quer nos levar para Ele e que quer também voltar com a sua igreja e estabelecer o seu reino na terra. Amém? E colocar todas essas coisas em ordem. O Senhor Jesus tem pressa, irmãos. Mas a pressa do Senhor Jesus não é como a nossa pressa ansiosa, mas é de uma forma, como eu falo, né? O Espírito Santo ele tem uma forma de agir engraçada, que às vezes ele é passivo, né? Ele age e a gente fica achando que está muito devagar, que as coisas não estão acontecendo, mas depois do nada se instala e tudo acontece, né? Ou às vezes tudo acontece e depois do nada tudo para. O Espírito Santo é que o irmão Whitney chamava de Espírito Santo é ativamente passivo, passivamente ativo. Às vezes nós não esperamos e nem merecemos, mas ele vai, no estalar de dedo, promove tudo, acontece tudo, e todas as coisas se ajeitam, e a gente nem entende, mas ao contrário também acontece, às vezes de nada acontece. Vamos lá, irmãos. Versículo 20. O 20? Ou já lemos o 20? Já lemos o 20, né? O pessoal está acompanhando mesmo. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativo, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Então, existe um projeto de Deus. Deus não virou as costas para a natureza, independentemente de que o homem tenha feito. Né? Porque os irmãos acham que existe um culpado em relação a tudo que está acontecendo na natureza? De degradação, de poluição, da forma como as coisas são, ou os irmãos acham que tudo está perfeito e acontecendo bem. Os irmãos já repararam ali, se você for
na natureza lá e começar a observar, vocês vão ver que todo o meio ambiente ele funciona, né? E funciona de uma forma do qual o Senhor Jesus disse que o lírio do campo se encaminha de alimentar, né, os matinhos se encarrega de alimentar as aves. Então tudo já está se encarregando de uma forma normal, ordinária. Tudo está acontecendo. Por que eu estou usando sempre o exemplo também da natureza? Porque Paulo falou no capítulo 1 sobre o atributo de Deus de se revelar na natureza. Então eu estou utilizando esse assunto aqui, apontando sempre para a natureza, porque eu estou mostrando que se existe alguém que está errado, e se existe alguém que precisa de correção, se existe alguém que precisa mudar, esse somos não a natureza, não as outras coisas, não nada além de nós mesmos. Por isso que o Senhor precisou morrer na cruz, como nós lembramos hoje, precisou nos dar a vida eterna. Ao nos dar a vida eterna, também precisou nos aperfeiçoar nele, nos fazer crescer para sermos co-herdeiros de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos entendem assim? Então, se existe alguma coisa acontecendo na natureza de ruim, culpa é nossa. Culpa nossa no Éden, culpa é nossa também porque poluímos, culpa é nossa também porque fazemos uma série de coisas, mas o Senhor tem um plano relacionado com a igreja para estabelecer todas as coisas e colocar todas as coisas em ordem no dia dele, para que tudo volte a ser como era, seja na terra, seja em todo o universo. Né? Embora essa rebelião tenha sido de primeiro momento por Satanás, mas nós cremos que ela também veio à terra e nós pecamos. Nós devemos concordar que somos pecadores, indignos e precisamos de Cristo Jesus. Mas graças ao Senhor porque Ele preparou as boas obras para que andássemos nela. Graças ao Senhor por isso. Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Mas todas as coisas serão colocadas em ordem. De verdade, às vezes eu penso e olho, e se nós tivermos um olhar crítico em relação a como a coisa está acontecendo no globo terrestre todinho, como as coisas estão acontecendo na política, como as coisas se dão na igreja, né? Para quem aqui viveu, né, algum tempo atrás, aí na década de 90, não eu, alguns irmãos aí, eu já ouvi falar da década de 90, né? Mas quem viveu na década de 90, o cristianismo tinha uma outra cara. Né? Hoje em dia é muito mais pulverizado, é muito mais amplo, tem muito mais assim dito cristão, mas hoje em dia o cristão não é o cristão da época que eu lembro, quando eu era criança. Não é. O cristão de hoje em dia é um cristão que senta ali na reunião, participa tal, e vive a vida dele como se nada tivesse acontecido. Né? Não estou dizendo aqui que a gente é perfeito, ou que não vai errar, ou que não vai pecar. Não é isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que as coisas parecem, só tem a aparência de que está tudo indo de mal a pior. Mas o Senhor Jesus conta conosco para botar todas as coisas em ordem, a começar por nós mesmos, filhos de Deus. Amém, irmãos? Então é disso que Paulo está falando. Existe um plano de Deus em relação à natureza também. Ou tu acha que Deus só ama a nós, os seres humanos, e não quer saber de ninguém além disso? Não ama o animalzinho, não ama lá o cachorro, ou talvez não devêssemos também amar os animais. Essa é a questão. Nós devemos amar tudo que Deus ama. Parece até, né, engraçado isso, mas é. Né? Devemos amar tudo que Deus ama. Né? Eu vou começar aqui por nós, irmãos. Os irmãos devem amar os irmãos que o Senhor ama. Por mais que talvez não tenha lá grande afinidade com determinado irmão. Mas o irmão deve amar. É porque existe um problema nessa questão de amor, que eu fico percebendo que às vezes a gente considera amor como um sentimento. Não é isso que Paulo está dizendo no capítulo 13, né, de Coríntios. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de contradizer o amor. Contradizer os sentimentos. Né? Na sua maioria das vezes, uma análise, às vezes, de puro bom senso. Porque, às vezes, o que é contraditório em relação a isso? Às vezes eu não tenho tanta paciência com aquele irmão. Às vezes eu não tenho isso, ou aquilo, ou tanta afinidade. Mas o amor é uma contraproposta a isso. Porque precisamos vencer a nossa vida da alma. Nossa velha vida. Alguém falou aí, eu não ouvi quem foi. Então, a proposta de Deus em relação à vida cristã é o oposto do que nós pensamos e idealizamos e achamos estar certa. Porque
Porque o bom senso ele é carregado de dados que não tem nada a ver com o que sentimos. Aliás, quem se guia por que sente ainda pode se entender como infantil. Se eu ajo pelo que eu sinto o tempo todo, ainda não fui amadurecido o suficiente. Essa é a questão. Versículo 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com as dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo fecha o assunto falando do nosso corpo. Entenda, ele começou falando do Espírito lá no primeiro dos versículos que li. E ele fala de sermos justificados. Depois ele fala da herança, do sofrimento, da grande expectativa da natureza em relação ao nosso crescimento e ao nosso amadurecimento. Mas agora ele fecha dizendo que nós, que tivemos o primeiro fruto, ou seja, nós os cristãos, né, que recebemos o Senhor, também gememos com essa expectativa, como o Renato falou aqui, né, devemos esperar que o Senhor já venha na nossa geração. Nós gememos, mas sobretudo nós gememos que o Senhor glorifique nosso corpo, complete o seu penoso trabalho, porque o que começou a boa obra é fiel para completá-la até a vinda de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. Quero agradecer, irmãos. Sei que os irmãos devem estar já com o estômago já rodando aí. Eu agradeço a oportunidade dos irmãos por terem me ouvido. Amém, irmãos?